Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é o Anderson, eu sou Google Partner e hoje eu vou gravar um vídeo para aquelas pessoas que têm dúvidas com relação ao Google Workspace na parte administrativa, ou seja, você está pensando em adquirir o Google Workspace, mas não tem certeza das ferramentas de administração, como incluir um usuário, retirar um usuário, políticas, ou seja, tem como criar grupos, tem como aplicar políticas para um e não para outros, o que de relatório a gente tem disponível, tá? Então, esse vídeo é um vídeo focado para você que quer tirar dúvidas com relação ao Google Console, Google Admin Console, tá? Se você já tem o Google Workspace e está com dúvida de como administrar o seu Google Workspace, não é esse vídeo que você deveria assistir, tá? Então esse vídeo é realmente para quem já está procurando o Google Workspace ali como ferramenta principal de colaboração, de e-mail, de armazenamento para a sua empresa, mas tem dúvida ali das possibilidades de administração, tá? Então eu tenho aqui o Admin Console e eu vou mostrar para vocês todas as possibilidades, tá? Antes da gente continuar, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, tá? Desde já curte o vídeo, porque é a partir disso que o YouTube entrega esse mesmo conteúdo para outras pessoas, tá? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, aqui nós temos o Admin Console, tá? Então, para você que precisa, tá na dúvida, né, das funcionalidades que você poderia ter como administrador, essa é a cara do Admin Console, tá? Então, para acessar o Admin Console, você vai digitar admin.google e já vai cair nessa tela de administração, tá? Vamos lá então para os principais, na verdade para os blocos iniciais de configuração. Então, por exemplo, se você adquirir o Google Workspace, 2 blocos de configuração você vai ter já acesso de cara e vai precisar configurar, tá? O primeiro é a parte de domínios, tá? Então, imagino que você tem a sua empresa, né? Então, você já deva ter um domínio para poder registrar e utilizar os seus e-mails, né? Então, por exemplo, o nome da sua empresa é bateriasbrasil.com.br, tá? Isso pode ser no seu site. Se você ainda não tem um site, isso pode ser o nome do seu domínio, tá? Então aqui você vai gerenciar todos os seus domínios. Então eu vou entrar aqui, mostrar para vocês quais configurações nós temos disponíveis, né, nessa parte de domínio. Então aqui eu tenho, por exemplo, no domínio da NetRW, tem um domínio Elias. Assim, quando você adquire o Google Workspace, você já ganha um domínio de teste, tá? Para você poder utilizar. E na sequência você pode colocar o domínio da sua empresa. Aqui, o detalhe importante aqui, você pode estar se perguntando, aqui, poxa, eu já tenho um domínio principal, eu posso adicionar um outro domínio, em que situação isso iria caber, né? Então, outro domínio, por exemplo, você tem, nesse exemplo que eu dei qualquer, né? bateriasbrasil.com.br, mas imagina que você tem também um outro domínio para a mesma empresa, né? brasilbaterias.com, por exemplo, né? É um domínio da sua empresa e você quer utilizar ele também dentro do Google Workspace para também receber e-mail lá, né? Então é só vir aqui e clicar em adicionar um domínio e aí lá você vai poder adicionar todos os domínios que você tiver, tá? Você também pode colocar um domínio alias, tá? Um domínio alias, o que seria? Então você tem o seu domínio principal e digamos que você quer receber, você tem outros domínios e você precisa receber e-mails nesses domínios. Só que esse alias ele vai encaminhar para o domínio principal. Então você tem lá mais 2, 3 domínios, mas o seu e-mail principal vai ser o .com bateriasbrasil.com.br, por exemplo, tá?
Então é aqui nesse local que você vai poder fazer o gerenciamento dos seus domínios, tá? Vou voltar aqui. Então a primeira forma de administração, né? O primeiro bloco seria a parte de domínios. Nós temos também aqui os usuários, tá? Então eu vou entrar aqui pra gente dar uma olhada. O usuário é aqui onde você vai criar todas as contas da sua empresa, tá? Então você pode adicionar um usuário manualmente, você pode adicionar um usuário em massa, ou seja, cria uma lista e adiciona tudo de uma vez. O que a gente tem de configuração aqui, de administração? Nós podemos resetar a senha desse usuário, podemos renomear esse usuário, podemos colocar esse usuário em grupos, né? Podemos suspender a conta. Que tipo de situação você poderia suspender uma conta? Por exemplo, quando uma funcionária, por exemplo, entrou em licença maternidade, então ela não vai trabalhar, né, nesse período, e então você pode suspender essa conta para que não venha ter algum problema de alguma outra pessoa acessar, ou enfim, só porque ela está suspensa mesmo. E aqui você também pode excluir o usuário, legal? Então temos todas essas opções de administração aqui. Essa parte de usuário é bem legal porque você tem essa possibilidade de você como administrador atualizar a senha do cliente, né? Então, se você veio do Gmail com outras contas particulares, por exemplo, você tinha sua conta e seus funcionários, cada um tinha uma conta particular. Então, você tinha que acessar a conta do seu funcionário pela própria conta particular, enfim. Quando a gente centraliza no Google Admin Console, fica muito mais fácil, tá? Queria mostrar aqui também, a parte de faturamento não vai entrar, tá? Porque na verdade é bem simples, é só realmente o seu cartão de crédito, ou se você comprou o seu Google Workspace, as licenças do Google Workspace por uma revenda, aqui vai aparecer o nome da revenda, que nem aqui na NetRW nós vendemos, né, as licenças, então você também pode adquirir pela NetRW. Então aqui seriam essas informações, ou se você quiser fazer um upgrade, não tem muito detalhe. O que eu queria mostrar aqui, o próximo seria os grupos e unidades organizacionais, tá? Então, essa parte aqui é bem interessante porque você consegue criar listas de distribuição de e-mail e grupos para aplicar políticas, tá? Então, por exemplo, digamos que sua empresa, você tem 10, 20 pessoas e dessas 20 pessoas, 5 são do departamento jurídico. Então, você pode criar uma lista de distribuição chamada jurídico@o-nome-da-sua-empresa.com.br e todo mundo que enviar um e-mail para esse e-mail, né, jurídico, as pessoas que estão atreladas dentro desse grupo receberão esse e-mail, né? Então é uma lista de distribuição simples. E também você pode aplicar as políticas de acordo com esse grupo, tá? Aqui vai muito de encontro com a parte de unidades organizacionais, tá? Tem uma diferença entre elas, tá? Normalmente as unidades organizacionais são para você dividir a empresa por departamento, né? E os grupos, então, por exemplo, departamento financeiro tem acesso a tais políticas, departamento de atendimento tem acesso a tais políticas, tá? Os grupos também você pode aplicar política. Só que quando você vai usar um e quando você vai usar outro. Então, digamos que você departamentou a sua empresa, né, e colocou as políticas, né? Digamos que o atendimento não pode utilizar o Drive. Então, só que tem algumas pessoas do atendimento que podem utilizar o Drive, né? Então, o que você faz para poder resolver esse problema, já que ela está dentro do grupo de departamento? Você pode criar um grupo chamado Permissão Drive, por exemplo, e colocar essas pessoas que têm permissão. Então, digamos que um sobrescreve o outro, tá? Basicamente seria isso. Então aqui você, dentro do Google Admin, você tem essa possibilidade de criar grupos e unidades organizacionais, tá? Inclusive na hora que você
cria um usuário, você já recebe você tem a possibilidade de dizer a qual unidade organizacional esse cliente pertence, tá? O outro que eu queria falar aqui é sobre os apps, tá? Então os apps são bem legais aqui, vou até entrar. Então aqui é o seguinte, dentro da parte de administração, você pode administrar várias coisas dentro do Google Workspace. Então, por exemplo, aqui são os apps comuns, tá? Os principais apps do Google Workspace, e você pode administrar cada um deles. Vou dar um exemplo aqui do Google Drive e dos documentos, tá? Então, que tipo de administração você pode fazer, tá? Você pode configurar o compartilhamento. Então, por exemplo, aqui, opções de compartilhamento. Os clientes eles podem compartilhar para fora da sua empresa? Sim, não, aí você que vai decidir. Os clientes podem criar links de compartilhamento? Não, sim, então isso que você vai decidir, tá? Então, esse bloco de configurações de apps, Google Workspace, e dentro desses apps você vai entrar em cada um deles e vai identificar ali quais permissões e quais caminhos você quer seguir para cada um deles, né? Por exemplo, aqui, Google Drive, permita que os usuários façam o download, instalem e utilizem backup de configuração. Vou clicar aqui, ó. Então, ó, você pode negar isso, ó, não permitir o backup e sincronização da organização. No caso aqui a gente permite. O Google Drive ele tem o File Stream, que é um aplicativo para o computador. E se você quiser que seus clientes, seus usuários só trabalhem na nuvem, não instalem isso no computador, você pode também restringir isso aqui, ó. No meu caso, eu permito, permitir Google para computadores e dispositivos autorizados. Então, legal, a gente permite, mas só para essa lista de computadores. Isso impede que, por exemplo, o seu funcionário instale o File Stream num computador que não é da organização, tipo da casa dele, entendeu? Então, são várias opções que a gente tem aqui para configuração. Tudo dentro desse quadrante app. Vou entrar em mais um aqui, só para vocês continuarem tendo uma ideia, né, do tipo de administração que você pode ter. Olha aqui que legal, do chat, né? No histórico de chat. Cliquei aqui. Você quer manter o histórico de chat? Quer desativar o histórico? Ou seja, tudo que os usuários estão conversando, fechou a janela, enfim, não vai ter mais histórico. Não, vai ter histórico. Então aí que você vai decidir o nível de histórico que você quer ter. Tá? Então, convites de bate-papo, por exemplo. No chat do Google Workspace, você pode falar com pessoas que são fora da sua organização. Você simplesmente precisa adicionar essa pessoa no seu chat. Mas você, como administrador, você pode restringir esse acesso. Tá? Então, nesse quadrante aqui você pode bloquear, falar não, o chat somente vai ser para uso da organização, tá? Então é mais uma opção que pode ter. Não vou passar por todos porque são muitos apps, né? Mas a ideia principal aqui é que você entenda que você pode ter o controle sobre cada app. Tá certo? Então isso é bem valioso para a sua organização, tá? Além disso, você pode controlar alguns apps que não são do Google Workspace, tá? Então, por exemplo, blog, fotos, vídeos e algumas ferramentas sociais você também pode controlar. Inclusive, você pode bloquear esses acessos para os usuários, tá? O próximo que eu queria mostrar aqui, deixa eu ver, estou com uma listinha aqui. Edifícios e recursos. Então passamos por usuários, faturamentos, domínios, grupos, unidades organizacionais, e eu queria falar aqui sobre edifícios e recursos, tá? O que são edifícios e recursos?
o Google Workspace, ele te dá o app de agenda. Então, dentro dessa agenda você pode se organizar. Então, imagina que você tem uma empresa e você precisa se organizar, precisa criar reuniões e na sua empresa tem salas de reuniões ou tem, por exemplo, equipamentos físicos de videoconferência. Você pode adicionar esses equipamentos no seu Google Workspace, de modo que quando alguém for utilizar uma sala de reunião, essa pessoa pode convidar essa sala, vamos dizer assim. Então, por exemplo, nessa reunião participarão 3 pessoas e qual sala de reunião? Então você adiciona ali em edifícios as salas de reuniões, aí fala assim, ó, sala tal. Então tem que ver também se essa sala vai estar disponível. E nessa sala de reunião eu vou utilizar os recursos de videoconferência. Então esses recursos e salas você adiciona aqui, tá? Então é mais um recurso de administrador que você pode ter. Então você adiciona, você tira, você faz todo o planejamento aqui, tá? Então tem aqui, ó, os recursos, ó lá, sala de reunião, conferência, funcionalidades e edifício. Então é um recurso bem bacana que você pode utilizar como administrador. O próximo que eu quero falar é sobre dispositivos, tá? Então você deve estar pensando, poxa, Google Workspace, a gente tem como instalar todas essas ferramentas no celular, né? E tem algumas pessoas aqui que na empresa que elas trabalham que o computador não são computadores da empresa, mas ainda assim elas precisam trabalhar. Como que a gente gerencia isso? Vocês podem gerenciar isso aqui em dispositivos, tá? Então, em dispositivos é o local onde você vai permitir, você vai negar, você vai ver histórico de tudo que está sendo conectado ao seu Google Workspace. Então, por exemplo, aqui nós temos 4 dispositivos de celular, né? E endpoints, que podem ser computadores. Então, eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada, tá? Então, aqui são os equipamentos de cada usuário aqui que logou no Google Workspace. Aí aqui o que eu queria passar de interessante é aqui o status. Então você pode, por exemplo, por alguma necessidade, bloquear esse dispositivo. Então esse dispositivo não vai acessar mais essa conta. Pode enviar um e-mail. Você pode vir aqui excluir essa conta permanentemente, excluir o dispositivo, ver informações de auditoria, tá? Então, com relação a dispositivos móveis, esse é o local que você vai poder gerenciar tudo que for necessário. Endpoints são os computadores, né, por exemplo. Então aqui também você vai ter uma ideia de todos os dispositivos que eles estão logando, tá? O tempo, aqui também você pode bloquear, pode enviar um e-mail, pode fazer excluir, tá? Então, como administrador, e o objetivo desse vídeo é mostrar as possibilidades de administração, você também pode administrar os equipamentos que estão logados no seu Google Workspace, tá? O próximo que eu quero mostrar é o quadrante segurança, tá? Então, segurança ele tá aqui embaixo. E aí, assim, segurança é um mundo, tá? O Google, ele se preocupa muito com essa parte de segurança e você tem muitas possibilidades, não tem como realmente passar por todas elas, tá? Porque são muitas possibilidades mesmo, tá? Mas eu vou falar algumas, tá? Vou passar aqui os blocos que você tem e vou voltar em algumas delas, tá? Então, central de alarmes, regras, tá? Aqui você pode definir várias regras de utilização, vou abrir aqui para dar uma olhada. Então, aqui a gente não tem nenhuma regra. Desculpa, aqui são as regras desse quadrante aqui, eu vou falar mais para frente, então eu vou voltar. Então, a parte de segurança, ele é dividido em regras e a segurança própria. Então, a gente tem a segurança e tem as regras. Aquele local que eu cliquei, ele cai aqui, então eu vou falar mais para frente. Então, vou aqui voltar de novo, falar rapidamente sobre cada item aqui. Central de alarmes, regras, gerenciamento de senha, gerenciamento de apps menos seguros, verificação de 2 etapas, recuperação de conta, desafio de login, configuração de login, single sign-on, programa de proteção avançado, baseado em contexto, controle de sessão app, controle de APIs.
como eu falei, não dá para falar de todos, mas o objetivo desse vídeo é você ver as possibilidades que existem, como administrador. Vou falar aqui vou abrir duas dessas aqui. Gerenciamento de senha. Pedindo para logar aqui de novo, porque é algo... Toda vez que a gente entra num quadrante importante, ele quer se certificar se você é você mesmo, né? Então, por exemplo, aqui você pode colocar o tipo de nível de segurança da sua conta, forte, fraco, o número de caracteres. Pode permitir a reutilização de senha? Pode, sim. Expira? Você que decide, né? Então, esse é uma das opções. Outra opção que eu queria mostrar aqui também é aqui, ó. Controle de 2 etapas. Sabe quando você... Agora é comum, né? Você, além de colocar sua senha, você pode ter a segunda etapa, que normalmente é alguma mensagem no seu celular, né? SMS ou algum aplicativo. Então aqui você pode compartilhar, você pode habilitar ou desabilitar essa função para todos os usuários. Recuperação de senha também eu queria falar, que é um recurso que você pode deixar que o próprio usuário recupere sua senha. Tá? Isso pode ser legal se você tem um número grande de funcionários e aí, poxa, o cara esqueceu a senha e toda hora tem que ficar ligando no Service Desk. Pode ser legal que você configure um recurso para ele mesmo recuperar essa senha. Mas se a empresa não tiver tanta gente e você se sentir mais seguro, você pode requisitar que essa recuperação de senha seja feita pela equipe de administração, tá? Como eu disse, são muitas opções, tá? O objetivo é ter um overview mesmo das possibilidades. O próximo que eu quero falar aqui é segurança relatórios, que foi aquele primeiro item lá. A parte de relatórios funciona assim, você tem vários tipos de relatório, tá? E esses relatórios são relatórios de segurança, por exemplo, tá? Desculpa, relatório não, regras. Estou falando de regras agora. Então, essas regras, a maior parte já vem ativadas e você pode, por exemplo, mudar. Falar aqui, ó, toda vez que tiver pico de denúncia de spam feita pelo usuário, me envia um e-mail. Você pode desativar isso, pode excluir essa regra. O Google, como eu disse, é muito forte nessa parte de segurança, então já vem várias regras pré-definidas, tá? Então você pode fazer a gerência das regras aqui também. O próximo que eu quero falar é sobre as configurações de conta. Então as configurações de conta aqui, as contas da sua empresa, tá? O nome da sua empresa, o logotipo da sua empresa, tá? URLs personalizadas. Então, por exemplo, o agenda, o padrão é Google, tal, esse padrão que você está vendo, mas você pode colocar aqui agenda.netrda.com.br, é o nome da sua empresa, tá? Então você pode customizar todos os aplicativos disponíveis aqui. Aqui é basicamente as configurações, como eu falei, da sua conta mesmo, certo? O próximo que eu quero mostrar para vocês é funções de administradores, tá? Então, as funções de administradores aqui é super importante, tá? Primeiramente porque você pode, se você não administra sozinho o Google Workspace ou não pensa em administrar sozinho, você pode atribuir funções para, por exemplo, a equipe de Service Desk. Vamos ver aqui os privilégios que essa equipe pode ter. Então, a equipe pode ler, a equipe pode atualizar e redefinir senhas, tá? Ficou comido aqui por causa da minha imagem, mas dá para ver o que é possível. O que mais dá pra gente ver aqui? O gerenciamento, a equipe de gerenciamento. Então a equipe de gerenciamento pode ler, criar, atualizar, mover, tá? Então, na verdade são níveis grandes de administração. Pode também criar uma função e definir essa nova função, quais privilégios essa nova função vai ter, tá? Então é bem bacana essa parte de administração. E por último, eu queria mostrar para vocês aqui a migração de dados. A migração de dados você vai utilizar quando você já tem contas de e-mail na sua empresa, por exemplo, Gmail, local web, o que for. E você quer
essas contas são IMAP e você quer migrar os e-mails dessas caixas que vocês tinham para o Google Workspace. Então você já utilizava, o Anderson, não quero perder, então dá para migrar, tá? Então aqui como administrador você também pode fazer essa administração, essa migração, certo? Pessoal, se você gostou desse vídeo, se você achou que é interessante, você conseguiu ter uma ideia das funções de administrador que você pode ter com o Google Workspace, compartilhe esse vídeo, clique no joinha aqui para aumentar o número de likes, tá? E se inscreva no canal. O objetivo desse vídeo foi realmente trazer uma visão geral das possibilidades de administração do Google Workspace, tá bom? Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!